Então, vamos lá. Hoje, então, vai ser a correção das atividades do CA, do livro de atividade de vocês, página 4 a 14. A prof solicitou algumas aleatórias para vocês, né? Uma delas era número 1. Daí a gente tem assim. No mapa, o raio de alcance da torre da operadora A é de 2 unidades. O da operadora B é de 3 unidades. E o da operadora C é de 1 unidade. O ponto U corresponde à localização do usuário. Verifique se o usuário está dentro da região coberta por cada uma das antenas. Então, aqui, se a gente tem uma circunferência em cada uma dessas, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 quadradinhos eu peguei, então vai dar uma circunferência de 3 unidades de raio, certo? Então, seria a B. Se eu tivesse como fazer esse desenho perfeitamente, eu nem precisaria fazer conta. Sabemos que a B alcança o carinha, mas não é assim que é para a gente verificar. Vamos ver a A. É por conta, mas é só para eu mostrar para vocês como, primeiro, dessa forma, depois eu vou mostrar por conta. O raio da A é 2, então o diâmetro é 4. Então, a A, mais ou menos aqui, não vai alcançar. E a C é de 1 unidade. Então, a C tem diâmetro 2, já que o raio é 1. Certo? Então, a C também não vai alcançar, só a B alcança. Como é que a gente descobre isso por conta? A gente faz por distância entre pontos, ou seja, a gente tem que o ponto U do usuário tá 4 em X e 6 em Y, certo? 6 em Y. O centro da circunferência A está no 2 e no 2. O centro da circunferência A. O centro da circunferência B. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar tudo na mesma. O centro da circunferência B está no 6 em X e 4 em Y. E o centro da circunferência C está em 2 e 6. Então, aqui nós temos essas informações. E nós temos que o raio da circunferência A é 2, o raio da circunferência B é 3 e o raio da circunferência C é 1. Essas são as informações que a gente consegue tirar a partir do enunciado e a partir do mapa. O ponto U corresponde à localização do usuário. Verifique se o usuário está dentro da região coberta por cada uma das antenas. Então, pelos meus desenhos, sabemos que a única que vai atingir o ponto U vai ser a antena B. Mas não é assim que nós vamos fazer por desenho. Nós vamos fazer por continhas. Então, o que a gente tem que calcular? A distância
entre pontos. Então, essa é uma questão de assinalar? Ah, tô com a apostila aqui. Não, de conta. Então, por isso que é conta. Se fosse de assinalar, dava para fazer como eu fiz. Porque a gente precisa saber a distância do ponto A até o ponto U, do ponto B até o ponto U e do ponto C até o ponto U. Se essa distância for maior, se essa distância do centro até o usuário for maior que o raio da circunferência que nós estamos calculando, então o usuário não vai ser atingido por aquela torre. Então, a distância para funcionar tem que ser menor ou igual ao raio. Então, vamos para as continhas. Distância entre pontos. Distância entre pontos vai ser D. Deixa eu botar assim. Distância entre pontos, eu vou chamar sempre de centro, tá? De C, que é o centro da circunferência, até o usuário, vai ser igual raiz, isso é fórmula, tá? Que a gente já viu no bimestre passado e eu tô recapitulando com vocês. A coordenada em x de um ponto, menos a coordenada x do outro ponto. Isso a gente leva ao quadrado. Mais a coordenada y de um ponto, menos a do outro ponto. Também ao quadrado. Daí a gente vai aplicar essa fórmula para torre A, para a torre B e para a torre C. Onde o ponto U vai ser sempre o usuário, vai ser sempre o mesmo. Então, aqui, esses são os dados do primeiro, que a gente vai usar. Então, deixa eu pôr aqui, tudo na mesma linha, os dados. Então, essa distância tem que ser menor que 2, ou igual a 2. Vamos lá. Substituindo, então, a distância do centro do ponto A vai dar 2, que é o x do centro da circunferência A, menos 4, que é o x do usuário, 2, que é o y de A, menos 6, que é o y do U. Então, fazendo a continha aqui, 2 menos 4 fica menos 2. 2 menos 6 fica menos 4. Então, menos 2 ao quadrado fica 4. Menos 4 ao quadrado fica 16. 4 mais 16, 20. 20 não tem raiz exata, podemos deixar assim. Mas se a raiz de 16, que é a menor que vem em seguida, 19 também não tem raiz exata, 18 também não, 17 também não, 16 é 4. 4 já dá maior que o raio, então não vai ser atingido. Então, deu... Opa. Raiz de 20
se eu fizer na calculadora, vai dar 4 ponto alguma coisa, certo? 4,47. Então, é maior que o raio de A. Então, não vai alcançar o usuário. Como a gente já viu lá no desenho, certo? Agora, para a torre B. De novo, vamos fazer a mesma continha. Então, a gente tem o ponto U, que vai ser sempre o mesmo, o ponto B, que é o da torre, o centro da torre, e o raio dela. Então, de novo, vamos aplicar a mesma fórmula. Onde o C vai ser o centro da torre B, que agora vai ser 6 em X e 4 em Y. O ponto U continua o mesmo, não precisa alterar. 6 menos 4 menos 2, fica 2, quer dizer, 4 menos 6 menos 2. 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4 também. Então, aqui fica 4 mais 4. Opa. E dá a raiz de 8. Raiz de 8 vai ser 2, alguma coisinha, certo? Deixa eu fazer aqui. Raiz de 8 vai dar 2,83. É menor que o raio de B. Então, vai alcançar o usuário. E agora nós fazemos a mesma coisa para a torre C. Então, nós temos os dados da torre C, o centro da circunferência dela, o raio, e vamos para a continha. Então, de novo, o ponto U não precisa substituir, que é o usuário. O X da torre C é 2 e o Y é 6. Dois menos 4, menos 2, menos 6, 0. Menos 2 ao quadrado fica 4. 0 ao quadrado, some. Raiz de 4 é 2. Então, se a distância do centro da torre C até o usuário é 2, isso é maior que o raio de C. Então, não vai alcançar o usuário. Certo? Então, a única torre que vai atingir o ponto U é a torre B, conforme a gente já tinha verificado através do meu desenho. Certo? A próxima era a número 7. Do Enem. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Então, a origem, que é esse pontinho aqui, o cruzamento entre Y e X, é o cruzamento das duas ruas, ou seja, Y é uma rua e X é outra. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área
e a medida de seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação, em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontra num ponto cujas coordenadas satisfaçam a inequação. Então, sempre que a gente trabalhar com sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, a gente não chama de equação, a gente chama de inequação. A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de cobertura, pois esses conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Então, a gente precisa verificar entre A, B, C e D quais que satisfazem essa inequação aqui. Então, no X, nós colocamos a coordenada do centro do ponto, né? Cada ponto vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. E daí, mais uma vez, nós temos que verificar se vai ser maior ou menor que o raio. Então, isso aqui, essa inequação aqui, essa parte aqui é a equação da circunferência, tá? Então, como é que vai ficar essa conta? Nós temos ali x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a 0. Então, para a gente saber o centro e o raio da circunferência, nós temos que ver como que é a nossa fórmula geral. Então, a nossa fórmula, a equação geral da circunferência, a gente tem lá na página 2 do CA, já que a gente está trabalhando com CA, o terceiro quadrinho rosa, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, aqui eu não vou igualar a 0, eu vou manter a inequação. Por que isso? Porque eu preciso saber o raio e eu preciso saber as coordenadas do centro dessa rádio. Porque as coordenadas do centro vai ser onde a estação de raio está localizada, tá? E a distância dela, daí o raio vai dar a distância que ela atinge. Então, é parecida com aquela lá, só que em vez de dar o ponto da circunferência, a gente precisa determinar. Então, aqui nós temos que igualar. Então, tudo que está com x, nós igualamos ao que está com x. Então, vai ficar menos 2x é igual a menos 2ax. Cortamos o que tem do lado, cortamos o que tem do outro. Dá para cortar o menos, o 2 e o x. Então, vai sobrar 1 é igual a A. Então, vamos ajeitar aqui. O A vale 1. O que é o A? É a coordenada x do centro. O centro da circunferência é formado por A e B. Então, nós precisamos descobrir A e B e o raio. Isso já
que a professora está fazendo aqui. E agora a gente iguala tudo que está com y na de baixo a de cima. Ou tanto faz, a de cima na de baixo. Menos 2by. Cortamos tudo que tem igual de um lado e de outro, vai ficar 4 é igual a 2b. Passamos o 2 dividindo, o b vai ficar igual a 2. Então, essa rádio está localizada na coordenada, vou chamar de R de rádio, tá? Porque já tem o ponto comercial C para a gente não confundir. Vai ser 1 e 2. E o raio dela, professora? O raio dela nós temos que calcular. Inserir equação. Tudo que está sem x e sem y, nós igualamos ao número sozinho. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 31. Quem que é A? Acabamos de descobrir que é 1. 1 ao quadrado. Quem que é B? 2. 2 ao quadrado. E o R é o que falta descobrir. Um ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos R ao quadrado igual a menos 31. Um mais 4 é 5, passando para o outro lado fica menos 5. Então, menos 31 menos 5. Então, como está tudo negativo, eu vou deixar tudo positivo. Então, R ao quadrado é igual a 36. O ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, o raio que essa rádio atinge é de 6 metros. Eu não sei se está em metros ali. 6 quadradinhos, né? Vamos dizer. 6 quarteirões. Então, agora, nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na número 1. A distância. Só que agora, antes, nós tínhamos o centro da torre até o usuário. Agora, nós vamos ter o centro da rádio até cada ponto comercial. Então, aqui nós temos os pontos comerciais. Onde é que estaria localizada a minha rádio? No 1 em X e 2 em Y. Então, estaria 1 em X e 2 em Y. Estaria nesse ponto aqui. Um e 2. Aqui estaria localizada a minha rádio. Nesse pontinho azul. Então, fazendo por desenho, a gente já conseguiria. Fazer de novo. O raio dela é 6, então, 6 quarteirões. Então, tem que ocupar 12, certo? 12 quadradinhos para dar o diâmetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E tem que ficar bem no centro. Ó, por desenho, nós já conseguiríamos responder. Certo? Agora, por conta. De novo. Primeiro, distância de A
que é um ponto comercial, até a rádio. Então, a gente vai ter o ponto A como sendo 1, 2, 3, 4, 5 em X. Então, o ponto A tem 5 em X. E em Y, 1, 2, 3, 4. Subiu 4. 4. E o R, que é o da rádio, nós temos 1 e 2. Então, nós teríamos que fazer a distância entre pontos novamente. E essa fórmula a gente já vem trabalhando desde o bimestre passado, tá? Então, aqui é o ponto A, aqui é o R. Então, nós vamos ter o A, o R, o A e o R. Eu vou fazer só do ponto comercial A para dar tempo de a gente conferir o resto, tá? Daí depois vocês façam as demais. Então, 5 menos 1, 4 menos 2. Quanto que vai ficar isso? 5 menos 1 fica 4. 4 menos 2 fica 2. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. Raiz de 20 é aproximadamente 4,47, que é menor que o raio da rádio, da circunferência da rádio. Então, vai alcançar. E assim por diante, daí tem que fazer para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Todos que a distância der menor que 6, que é o raio da circunferência da rádio, vai atingir. Então, a única que vai dar maior que 6 vai ser a distância da rádio até D. Tá? A 16. Dada a circunferência C da equação, então aqui deu a equação reduzida da circunferência, e considerando o ponto P. Então, as retas tangentes a C passando por P, então ele quer que a gente descubra qual que é a reta tangente que passa pela circunferência e pelo ponto P. Então, ele deu a equação da circunferência. Pela equação reduzida, a gente já tem as coordenadas do centro e o raio. Ali, como é que vai ficar as coordenadas do centro, pessoal? A e B, quanto que vai ser? Olhando ali, qual é? A gente tem a equação da circunferência dada no enunciado, que é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, certo? E qual que é a equação reduzida? Olhem lá na página 2 do CA, o segundo quadradinho. X
menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Certo? Então, quem que vai ser A? Vai ser o x do centro da circunferência. 1. O B não tem número com y, então o B é 0. E o raio é raiz de 1, que é 1. Então, esses são os dados da nossa circunferência a partir da equação reduzida, tá? E aqui nós temos as coordenadas do ponto P, que é 2 e 1. Então, o que eu preciso fazer aqui, professora? Dá para fazer um desenho do plano cartesiano, por exemplo. Acho que não vai dar tempo de eu desenhar. Que é o jeito mais fácil de a gente descobrir. E daí, comparando. Então, aqui está o meu quadriculado para fazer o plano cartesiano. Vamos dizer que aqui é o 0, 0, tá? O eixo x e o eixo y. Então, o ponto P vai estar 2 em x, 1 em y. Aqui está o ponto P. E o ponto C, que é da nossa circunferência, vai estar em 1 e 0. Então, vai estar aqui. 1 e 0. Certo? Então, nós vamos ter uma circunferência de raio 1 e o ponto que está ali. Então, vamos desenhar a circunferência. Se ela tem raio 1, ela tem que ir 2 em 2 quadradinhos, certo? Sem preenchimento. A nossa circunferência, o raio dela está aqui. Então, aqui está a nossa circunferência, bem pequenininha eu fiz, né? E o ponto P. Então, nós precisamos analisar esse desenho com as alternativas, já que é de assinalar. Tem equações, as retas tangentes têm equações y igual a 1 e x igual a 2. Se a gente fizer uma reta y igual a 2, onde é que vai ficar essa reta? 1, 2. Y igual a 2? X igual a 2. Y igual a 1. Fiz errado já. Então, se é y igual a 1, nós vamos desenhar uma reta que passa no y1. É uma reta horizontal. E se é x igual a 2, 1, 2, vai ser uma reta vertical. Então, essas duas retas, sim, são tangentes tanto à circunferência quanto ao ponto P. Não existem, pois P é interno a C. P não é interno a C e existem, acabamos de dizer. São ambas paralelas à reta y igual a 1? Não.
a reta x igual a 2 é perpendicular. Tem equações y igual a 1 e só uma porque P está em C. Não, P não está em C, não está contido em C. Tem equações x igual a 1 e y igual a 2. Não, porque y igual a 2 estaria aqui em cima. E x igual a 1. Opa. Estaria passando pelo centro, estaria cortando e não seria tangente. Então, essa é mais fácil analisar por desenho do que fazer conta. Então, seria a letra A, ok? Então, vocês têm que saber desenhar no gráfico. Isso é um gráfico, interpretar gráfico, tá? Então, teria mais a 20 e a 22. A 20 é lá na página 13. No plano cartesiano, qual dos pontos abaixo é exterior à circunferência? Então, o que vocês teriam que fazer aqui, pessoal? Descobrir o raio e o centro dessa circunferência. Essa é a equação geral, então vocês teriam que comparar com a equação geral. Cadê a minha equação geral? Aqui. Então, teria que comparar com a equação geral da circunferência. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Ou seja, tudo que está com x, nós igualamos ao que está com x. Tudo que está com y, igualamos ao que está com y. Encontramos A, que é a coordenada x do centro da circunferência.